Descubra quando o seu coração está te enganando. Tchan, 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 tchan. No vídeo de hoje, nós vamos destacar pontos importantíssimos na palavra, tá? Que vai ajudar você a enxergar se o seu coração está te enganando e quando ele está te enganando. E mais do que isso, você vai ver no plano espiritual o que acontece muitas vezes dentro do ser humano para que eles não venham alcançar aquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Nós vamos meditar no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Eu quero que você que pela primeira vez está assistindo o nosso vídeo, você que está aqui pela primeira vez, eu vou orar por você, tá? Eu vou orar para que Deus afaste todos os maus pensamentos e sentimentos ruins de você. Por isso eu gostaria que você se inscrevesse. Aqui embaixo do vídeo está inscrever. Você clica aqui e você vai entrar numa corrente de oração. Quando você clica aqui se inscrever, se você ainda não se inscreveu, você acabou de ganhar um aliado. Nós vamos estar sempre orando por você, como eu tenho orado pelas pessoas que são inscritas nesse canal, tá? E se você está aqui, é porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida. Um plano de lhe abençoar, um propósito de honrar você, honrar a sua fé. E o que está prometido vai acontecer, tá certo? Eu queria que você clicasse também, se fosse possível, no joinha, gostei nesse vídeo, porque você manda uma mensagem super positiva para o canal do YouTube e ele vai apresentar esse vídeo para outras pessoas também que precisam descobrir se o coração delas tenha enganado ou não. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 9, só para eu fazer a introdução aqui para você entender, a palavra diz que o profeta Elias, aquele que venceu os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, pediu para Deus que descesse fogo e o fogo desceu e foi provado que ele era Deus, o Deus vivo. Esse mesmo profeta, ele estava vivendo um momento muito difícil na sua vida. E a palavra diz que ele se retirou para uma caverna. Ele se retirou para uma caverna. Eu vou ler para você, versículo 9 diz assim: ali entrou numa caverna, se referindo ao profeta Elias, tá? Onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então, veja que ele entrou numa caverna, se isolou lá na caverna, e Deus apareceu a ele e fez uma pergunta: o que fazes aqui, Elias? Primeiro eu queria falar sobre a caverna. Deus permite, às vezes, que estejamos na caverna para mudar a nossa perspectiva das coisas, tá? Ele trabalha com você, comigo, ele trabalha com todos nós. E talvez você também está isolado de tudo e de todos. É como se você, espiritualmente falando, estivesse dentro dessa caverna. E ali, quando Deus falou com Elias e perguntou: o que fazes aqui, Elias? Elias falou com Deus tudo aquilo que angustiava ele. Ele abriu o coração e realmente ele falou com Deus. No versículo seguinte diz: ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. E ele diz: e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Então, na segunda parte do versículo, ele abre o coração e diz: olha, eu tenho sido zeloso para com o Senhor, eu tenho guardado a sua palavra, mas as pessoas querem tirar minha vida. Ele foi jurado de morte, né? As pessoas querem tirar minha vida, eu fiquei só, ele diz, ele faz essa colocação, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Então, ele estava numa caverna, isolado, se sentindo sozinho, mas Deus apareceu lá. Você sabe que Deus, ele está mais perto de você
você que se sente sozinho, sozinha, ele está mais perto de você do que você possa imaginar. Quando a pessoa se sente só, é onde Deus está mais perto dela. E Deus falou: o que fazes aqui? Quer dizer, Deus, ele quer que você fale. Fale com ele. Fale com ele o que se passa com você. Fale com ele o que está dentro de você. Abra o seu coração para ele. Converse com Deus. É isso que ele quer. E quando nós fazemos isso, nós somos abençoados, tá? E você tem que entender que a oração é aquilo que está dentro de você. De repente você está exatamente como ele estava. Você está sob ameaça. Você está sob ameaça. Você está sob críticas. As pessoas criticam você. As pessoas criticam a sua fé. Você está sendo rejeitado, rejeitada. Você está sob rejeição. Você está desistindo. Mas Deus está falando com você agora. Assim como ele falou com Elias. Elias estava passando o mesmo que você está passando agora. Se sentindo isolado, numa caverna, sozinho, fiquei só. E Deus foi lá e falou com ele, como Deus está falando com você. Elias, eu vou fazer coisas grandes na sua vida. E o versículo seguinte, disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Então Deus deu ele uma direção: sai dessa caverna. A caverna não é o seu lugar. Sai da caverna, porque eu vou fazer coisas grandes na sua vida. Eu vou fazer coisas extraordinárias na sua vida. E é isso que ele quer fazer. Você vai ver, Deus, através da palavra, mostrou o que tinha preparado para ele. Todos os dias, de repente você acorda debaixo de um pensamento, e um pensamento que não corresponde à sua realidade. Um pensamento que você também ficou sozinho, que todos estão contra você. Um pensamento que você é incapaz, que você é insuficiente, que você é rejeitado, que não tem jeito para você, que você não muda mesmo, que não tem perdão para você. Elias havia enfrentado mais de 400 profetas de Baal. Ele tinha enfrentado no Monte Carmelo. Ele encarou e disse: o Senhor é Deus, ele vai provar aqui com fogo. Ele enfrentou os profetas, mas ele tinha se esquecido de quem ele era. Ele não se acovardou diante dos 450 profetas de Baal, mas ele se acovardou diante dos pensamentos negativos que vinham na mente dele. Você entende? Ele se esqueceu de quem ele era. Ele era o grande profeta Elias. Aquele pensamento negativo, que ele ficou só, que ele corria o risco de morrer, não correspondia com a verdade de quem ele era. E a maioria dos pensamentos que você tem não corresponde a quem você é. Você sabia disso? Esse é o pensamento soprado pelo mal na mente de muitas pessoas, na cabeça de muita gente, tá? Pensamentos para enfraquecer você. Pensamentos para você ficar fraco, para a pessoa se sentir como nada. Ele estava se sentindo como nada. O grande profeta Elias estava se sentindo como nada. E aí, então, no versículo 11, continuando, a palavra diz: eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Então, um vento forte passou, mas Deus não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. É muito interessante isso. Então passou o vento, passou o fogo, passou o terremoto, passou o fogo e Deus não estava naquilo. Ou seja, tem coisas que nos apavoram. O terremoto apavora, o fogo apavora, ventos fortes apavoram. É ou não é verdade? Mas Deus não está nessas coisas. Deus não estava naquilo ali.
Onde que Deus estava? A palavra conclui dizendo, a palavra diz, depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava, depois do fogo, um cício tranquilo e suave. E ouvindo Elias, o envolveu o rosto e o seu manto, e saindo, pôs a entrada da caverna. Então Deus estava na paz. Como diz aqui, cício tranquilo e suave. Acalma o seu coração. Você tem que se acalmar. Você tem que acalmar o seu coração e enxergar isso aqui. Que Deus está ali. Deus está te ensinando agora, através desse vídeo, para você não se importar tanto com muitas coisas. Para você não se importar tanto com pensamentos que você tem. E confiar mais nele. Confiar mais no poder dele. Eu queria que você escrevesse aqui nos comentários desse vídeo. Boas notícias vão chegar para mim essa semana. Escreva aqui. Boas notícias vão chegar para mim essa semana. Então, concluindo, o coração de Elias estava enganando ele. Estava enganando ele com essas sensações. Não deixe o seu coração te enganar. Você é precioso, preciosa para Deus e você vai vencer porque está prometido na palavra dele, desde que você tenha essa aliança e esse compromisso com Deus. Se o vídeo lhe abençoou, se inscreva no nosso canal, entre nessa corrente de oração, todos os inscritos estão nessa corrente de oração. Dê o seu joinha, o seu like, para que esse vídeo chegue a outras pessoas. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, abençoe elas como você acabou de ser abençoado. Thank you.